Continuando, ó, a resolver nos reais as seguintes equações, agora será aqui a letra C, ó. E ela dizia assim, a equação, né, logarítmica era assim, log de x quadrado menos 1 igual a log de 2x menos 1. Aí a primeira coisa que a gente faz é cair na boa e velha condição de existência. Neste exemplo, se você é uma pessoa observadora, você vai ver que não está aparecendo a base ali, né? Então, toda vez que não aparece a base vale 10, tá? Eu nem vou botar... Deixa eu colocar, vai. Toda vez que não aparece a base aqui no nosso logaritmo, ela vale 10, tá? São aqueles conhecidos como logaritmos decimais, tá? Bom, então, a gente vai analisar só o logaritmando neste exemplo, os dois logaritmandos. Este e este, tá? Tem que ser os dois. A base não vai precisar porque a base é 10, já tá aí, tem que ser a condição da base é que ela seja maior que 0 diferente de 1. Já tá maior que 0 diferente de 1, número 10, ninguém tem dúvida disso, né? Então vamos analisar os dois logaritmandos, o desse lado e o desse. Então, começando por aqui, ó, x² menos 1 igual a 0, maior que 0. Bom, uma coisa que eu tenho a falar. Muita gente, quando vai resolver isso aqui, passa o menos 1 para o lado de cá, extrai a raiz quadrada e aí vai dar mais ou menos 1. Não pode fazer isso numa inequação do segundo grau. Numa inequação do segundo grau, a gente não resolve como equação do segundo grau. Na equação do segundo grau, sim. Se fosse algo deste tipo aqui, ó, x² menos 1 igual a 0, o que você ia fazer? X² igual a 1. Aí o quadrado está aqui, ele passa como mais ou menos a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1, né? Tá certo. E isso aqui tá certo. Porém, isso aqui é uma equação do segundo grau. Equação. Não uma inequação igual acontece aqui. Então, por aqui ser uma inequação do segundo grau, a gente não resolve assim. A gente resolve a inequação do segundo grau estudando o sinal. Só que não é o objetivo da aula a gente resolver a inequação, né? A gente está estudando logaritmo. Vai ter mais pra frente playlists sobre inequação de primeiro grau, inequação de segundo grau, mais pra frente. Agora a gente está em logaritmo, tá? Então eu nem vou ficar muito nisso, mas não façam isso. O maior erro de resolver inequação de segundo grau, quando está desse jeito, é fazer isso. Passar no plano de lá como se você estivesse resolvendo uma equação. Mas não é assim, tá? Mas aqui é bem fácil de você perceber, né? Se você fizesse isso, nesse caso aqui vai dar certo, né? Ó, você passar esse 1 para o lado de cá e extrair a raiz quadrada, ia dar mais ou menos 1. Só que não é todos os casos que vai acontecer isso. Então, por isso que você não pode fazer assim, tá? Mas aqui é bem simples a gente conseguir entender, né? O porquê que é mais ou menos 1. Até com essa ideia errada de passando 1 pro lado de lá, você consegue entender, tá? Então, eu não vou me prender muito nisso. Aqui, ó, o x tem que ser maior do que 1 ou menor do que 1, né? Já é bem claro, ó, porque, por exemplo, suponha que você vai substituir aqui menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, né? 4 menos 1 dá 3, então 3 é maior que 0. Então, tá ok. Agora, suponha que você substitui aqui por menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 dá 0. E 0 não é maior que 0. 0 é igual a 0. Então, só de você substituir aqui, você já consegue entender o porquê disso, tá? Então, esses resultados aqui eu chamei de primeira equação. E o outro logaritmando aqui, ó, 2x menos 1 tem que ser maior do que 0, né? Passo esse menos 1 para o lado de lá positivo, então vai ficar 2x maior que 1. Aí esse 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo e o x fica maior que meio. E eu chamei isso daqui de segunda equação. Então a gente vai lá estudar o sinal, né? Botei aqui o sinal da primeira equação, que o x tem que ser maior que 1 ou menor que 1,
menor que menos 1, tá aqui, ó, menor que menos 1, eu pintei o intervalinho para lá, que vai incluir o menos 2, menos 3, menos 4, e o maior que 1, que inclui o 2, 3, 4, 5, tá? Bolinhas abertas, porque eu não posso incluir nem o menos 1 e nem o 1. Na minha segunda equação aqui, ó, os valores têm que ser maiores do que meio. Então eu botei aqui, ó, bolinha aberta no meio, porque não pode incluir ele, e pintei os valores maiores que meio, tá? Aí o resultado é a intersecção do primeiro com o segundo. A intersecção são o quê? Os valores que estão no primeiro e no segundo ao mesmo tempo. Aqui, ó, esse intervalo não está no segundo, então ele não é intersecção. Para ser intersecção tem que estar aqui e aqui. Aqui não tem nada, então esse intervalo aqui nem conta. Onde vai contar é aonde? Esse pedacinho aqui, ó, maior do que 1. Tá vendo? Ó, até passei uma pontilhada aqui. Essa outra partezinha aqui também não inclui, porque ela não tá aqui. Quer dizer, aqui. Né, ó, a intersecção é entre o primeiro e o segundo. Esse pedacinho aqui não está aqui em cima. Então, não inclui ele. O que vai incluir é só esse pedacinho aqui, ó. Então, a intersecção, né, entre o primeiro e o segundo é só este pedacinho aqui, ó. Tá? Então, a condição de existência é x maior do que 1. Deixa eu aproveitar até e apagar isso daqui, que não nos interessa. Era só para explicar aquilo lá. Então, ó, continuando, que não acabou, né? A gente só analisou a condição de existência. Agora, continuando aqui, resolvendo a equação, temos log de x² menos 1 igual ao log de 2x menos 1. Bom, aí você vai se perguntar, eu aplico a definição do logaritmo aqui, né? Falo que esse log de 2x menos 1 vai ficar elevado a 10, que é Não. Se você se lembrar lá da primeira aula de introdução, né, dos logaritmos, a gente tinha uma propriedade lá, que era essa daqui, ó. Log de b na base A é igual ao log de c na base A. Se, somente se b for igual a c. Né, ó, se os logaritmandos forem iguais. Nesse caso aqui, ó, tá bem desse jeito aqui. Estão na mesma base, né, ó, as bases valem 10. E eu tenho aqui os logaritmandos, então eu posso igualar eles, né, ó. Vou fazer x² menos 1 igual a 2x menos 1, tá? Entenderam, gente, qual que foi a passada que a gente fez aqui? Isso aqui é uma propriedade do logaritmo, tá lá na primeira aula de equação logarítmica, tá? Tá lá no primeiro vídeo da playlist, equação logarítmica. Se você não se lembra, vai lá, mas não tem muito o que lembrar. Eu só falo que isso aqui é uma propriedade que você pode usar no decorrer dos exercícios, inclusive agora, onde a gente tem o logaritmo aqui de x² menos 1 igual ao log de 2x menos 1, tá exatamente deste jeito, né? Ó, eu tenho o meu logaritmando, tenho o logaritmando aqui com as bases iguais e eu tenho uma igualdade. Então, eu posso aplicar esta propriedade, tá? Então ficou 2x² menos 1 igual a 2x menos 1. Eu vou passar todo mundo que está aqui para o lado de cá com o sinal trocado. Esse 2x está positivo, passa negativo. Esse menos 1 está negativo, passa positivo. Então ficou aqui, ó, 2x² menos 1 menos o 2x, né, que passou negativo, mais 1 que passou esse menos 1 positivo. E igualei a 0. Aí eu somo os termos semelhantes, né, ó, x² não tem ninguém semelhante. Eu tinha 1, eu devia 1, né? Paguei 1, fiquei com 0. E ficou aqui o menos 2x, que não tem ninguém para me somar ele. Então, x² menos 2x igual a 0. Bom, essa equação aqui ela é bem simples, né? Não precisa usar sonho produto, muito menos Bhaskara para resolver ela, né? Se você está no ensino médio e ainda vai resolver equação desse tipo e usa sonho produto e Bhaskara, pare, aprenda a fazer desse jeito. Isso aqui é só você colocar o x em evidência. O que é colocar em evidência? É dividir. Você vai pegar esse x aqui, ó, vai botar um x em evidência, porque ele aparece aqui e aparece aqui. Aparece nos dois membros dessa equação. Então, você vai colocar o x aqui em evidência, e aí vai dividir x por x².
Quanto é que é x dividido por x ao quadrado? X, né? Quanto é que é menos 2x dividido por x? Menos 2, tá? E não esquece de igualar a zero. Basicamente, o que a gente fez aqui foi tirar um x daqui e tirar um x daqui. Como aqui só tinha x elevado a 1, então eu tirei e não sobrou nada. Aqui tinha x ao quadrado, eu tirei e só sobrou um x. E esse eu botei em evidência. E outra, se você fizer o processo inverso aqui, ó, x vezes x, fazer a distributiva, dá x quadrado e x vezes menos 2x dá menos 2x, tá? E aí, como isso daqui é um produto, né, ó, é x vezes x menos 2 igual a zero, para isso aqui ser zero, um dos dois tem que ser zero. Ou x tem que ser zero, ou x menos 2 tem que ser zero. Então eu boto aqui, ó, x igual a zero, ou x menos 2 igual a zero. E aí esse 2, ó, que está neste lado aqui negativo, eu passo ele para lá positivo. Então, meu x aqui, ó, tem que ser igual a 2. Bom, aí a gente resolveu, a gente fez a condição de existência, né, do logaritmo aqui. Essa parte, a gente chegou na conclusão que a condição de existência é o x maior do que 1. Para quando a gente chegar nessa parte, né, que dá dois resultados, ó, a gente já vê que o zero não vai poder, né? Porque zero não é maior que 1. Então, neste exemplo, somente o 2 satisfaz a condição de existência. Portanto, a solução é 2, tá? E aí eu fiz aqui, ó, a prova real, né? Eu coloquei lá, ó, a minha equação. Tá vendo? Aquela equação que tá lá, eu coloquei aqui. Log de x quadrado menos 1 igual a log de 2x menos 1. E aí, como é que eu faço isso aqui? É só substituir o x ali por 2, né? Ó, então ficou 2 ao quadrado menos 1 igual ao log de 2 vezes 2 menos 1. 2 ao quadrado é 4, né? Copiei o menos 1. 2 vezes 2 é 4, copiei o menos 1. Já viram, ó, que ficou igual? E 4 menos 1 é 3. 4 menos 1 é 3. Então, deu certo, né? Ó, deu log de 3 igual a log de 3. E essa igualdade aqui, ó, satisfez certinho. Então, para ela satisfazer, o valor que eu tenho que colocar naquele x ali para que esses logs sejam iguais é o número 2. Tá bom, brasileiros? É isso aí.